Vamos lá, então. Vitor, você perguntou aqui eh, do flagrante preparado. Flagrante preparado é quando não há, quando o agente, ele, de alguma forma, ele prepara o flagrante, fazendo com que seja impossível a consumação do delito. Você deu o exemplo clássico do flagrante preparado, em que o policial, ele vai até, ele procura uma pessoa, procura é, alguém que possa vender drogas para ele e fala, olha, eu quero tantas gramas de maconha ou tantas gramas de cocaína. E daí, essa pessoa vai até, fala, olha, eu não tenho agora, mas eu posso trazer aqui se você quiser. Ah, tudo bem, então, ó, tá aqui o dinheiro, pode buscar. Daí a pessoa vai, pega o dinheiro, vai até o local de venda de drogas e volta com a droga que o policial pediu. Nesse momento, o policial dá a voz de prisão porque está vendendo drogas. O que acontece? O próprio policial, ele atuou para que a pessoa cometesse aquele crime, o que não é aceitável. Né? O policial, o Estado, ele não pode ser um incentivador de crime, ainda que seja que utilize isso para prender uma pessoa. Né? Imagina só, que o policial, ele sabe que perto, olha, vocês, como vocês devem saber, perto de igrejas, é muito comum que haja furto de veículos. Por quê? Porque os furtadores de veículos, eles sabem a hora que as pessoas entram e a hora que as pessoas saem do culto ou da missa. E também sabem que aquele estabelecimento, né, que estabelecimentos religiosos, que igrejas, em geral, tem uma proteção acústica, o que impede a entrada e a saída de som, muitas vezes. Com isso, o que eles fazem? Eles esperam as pessoas ingressarem na igreja, veem quem entrou na igreja e furtam o veículo depois de algum tempo. Por quê? Porque quando essa pessoa sair da igreja e se der conta que foi furtada, eles já estarão muito longe, né? O criminoso já estará muito longe. Imagina só que um policial, ele no dia do culto, ele para lá o seu veículo, deixa o veículo com o vidro aberto e finge que está entrando no culto, mas na verdade ele fica espiando lá, né? E já colocou outras pessoas de espreita para que quando a pessoa furtar o veículo, essa pessoa seja presa, né? De uma forma que ela não vai conseguir consumar o delito. Nesse caso, também é o flagrante preparado. Por quê? Porque seria impossível, é um crime impossível, seria impossível ele conseguir consumar o delito, uma vez que tudo foi feito para que essa pessoa fosse presa. É diferente do flagrante esperado. Né? Imaginem só que determinada quadrilha tenha uma discussão e uma das pessoas da quadrilha saia e fale assim, olha, a gente ia fazer um assalto a um banco, mas eu, por qualquer motivo, briguei com o pessoal da quadrilha e agora eu quero que eles sejam presos. Daí ele vai na polícia e conta tudo isso. A polícia faz o seguinte, opa, não é que a polícia está provocando, ela não colocou ninguém lá. Ela vai até o banco e fica esperando. Quando os assaltantes chegam e anunciam o assalto, a polícia vai lá e prende esses assaltantes. Nesse caso, a gente não está falando de flagrante preparado, a gente está falando de um flagrante esperado, em que os policiais eles não atuaram para que o crime fosse cometido, eles não propiciaram as condições adequadas para que o delinquente cometesse um crime. Eles simplesmente esperaram para que esse delinquente ou para que esses assaltantes fossem até o local e realizassem aquele assalto. Né? Eles não tiveram influência nenhuma, eles não Essa criaram mandou um o ambiente trabalho? favorável Não, esse. à prática Então criminosa. manda. Manda depois disso aqui da aula. Você entendeu, Vitor? Entendi sim, professor. Obrigado. Eu tô ouvindo aqui, ó. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o slide. E lavrado o flagrante, né, lavrado o flagrante,
Aliás, feito o flagrante, né, a pessoa presa em flagrante, a autoridade policial vai lavrar o termo de prisão em flagrante, né, antes dele terminar, lavrar, né, de terminar a prisão em flagrante, ele vai ouvir as testemunhas, né, eventualmente ouvir a vítima, vai interrogar o acusado, e daí ele vai decidir se é o caso de prisão em flagrante ou não, vai verificar se realmente há indícios a prova do cometimento do crime, né, e se há indícios suficientes de autoria que seja essa prisão em flagrante. E depois disso, ele vai decidir sobre a aplicação ou não da fiança. Lembrando que o delegado ele só pode aplicar fiança para crimes apenados com crimes em que seja combinada a pena de até 4 anos de prisão, pena máxima de até 4 anos de prisão. Caso a pena seja maior, o juiz ele não pode, o delegado ele não pode aplicar a fiança. Aplicada a fiança, ele vai encaminhar o auto de prisão em flagrante em até 24 horas para o juiz responsável, né? Vai encaminhar para o Poder Judiciário, sendo que depois de recebido esse auto de prisão em flagrante, o juiz ele deve, em até 48 horas, né, do recebimento do auto de prisão em flagrante, realizar uma audiência de custódia. Inclusive, a audiência de custódia foi outro regramento que veio com o pacote anticrime. Ele já estava sendo realizado por determinação do CNJ, mas ele foi incluído no Código de Processo Penal agora com o pacote anticrime. Entrou em vigor agora no início, em janeiro de 2020. Foi aqui que o Rodrigo Tellini veio falar sobre prisão em flagrante, não foi? Foi sobre audiência de custódia, não foi? Pessoal? Acho que foi sim. Foi sim o juiz, né? Sim. Ele mesmo, juiz, Ele- ótimo juiz. Ele falou até de um caso que teve uma escalada, né? A pessoa foi Exatamente. cometendo várias atitudes que levaram à prisão, né? Exatamente. O Rodrigo Tellini ele foi uma das pessoas, inclusive, que implantou a audiência de custódia aqui em São Paulo, né? Sabe tudo do tema. Então, como ele já falou muita coisa aqui, eu vou passar rapidamente por esse tema, já que vocês já estão, já que ele já falou mais aprofundadamente. Mas, no caso, um dos objetivos da audiência de custódia é verificar a integridade física do acusado, é verificar se os seus direitos foram de fato respeitados durante a prisão em flagrante. Durante a prisão, se ele de alguma forma não foi ameaçado, se ele não foi torturado, se ele não sofreu agressões, é o que de fato aconteceu. E na audiência de custódia, o juiz ele tem 3 alternativas. A primeira alternativa é relaxar uma prisão em flagrante que tenha sido ilegal. Imaginem só que o juiz verifique que se trata de um flagrante preparado. Então, nesse caso, cabe ao juiz relaxar a prisão em flagrante, uma vez que o flagrante é ilegal. Não, quem falou agora? Eu vi. Opa, eu acho que não era aqui, eu acho que não era a pergunta. Mas vamos seguir. Então, se ele verificar que a prisão é ilegal, ele deve relaxar o flagrante. Né? Por exemplo, no caso de um flagrante preparado ou de um flagrante forjado. Também seria o caso, imagina que a pessoa é presa em flagrante 3 dias depois do cometimento do delito. Nesse caso, obviamente, não se trata de um flagrante. Então, cabe ao juiz apenas relaxar essa prisão ilegal. O juiz também pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Né? Então, ele verificando que existem os requisitos da prisão preventiva, ele converte o flagrante em prisão preventiva. E daqui a um pouquinho a gente vai falar com mais calma sobre a prisão preventiva. E, no terceiro momento, a terceira opção é conceder a liberdade provisória, aplicando ou não medidas cautelares
alternativas à prisão. Lembrando que gravidade do delito, impunidade, a pessoa ser um crime bárbaro, tudo isso não é motivo para que converta a prisão em flagrante em preventiva. Precisam estar presentes os requisitos do artigo 312, como a gente vai ver. Pessoal, por enquanto está tudo bem? Podemos seguir ou tem alguma dúvida? Tudo tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. Joia. Vamos lá agora falando sobre uma das coisas mais legais do processo penal, que é prisão preventiva. A primeira coisa que a gente deve saber é que a prisão preventiva não indica a culpa ou inocência do acusado. É possível que o juiz determine uma prisão preventiva e, no final, a pessoa seja absolvida, ou pode ser que o acusado responda a todo o processo em liberdade e depois seja condenada e deva ser presa após o processo. O que é importante a gente saber? Que para que seja decretada a prisão preventiva, devem estar presentes o fumus commissi delicti, que é a indicação de que houve um crime, e o periculum libertatis. O periculum libertatis é o risco de que o acusado em liberdade cause algum transtorno ao processo ou continue cometendo crimes. A prisão preventiva ela pode ser decretada a qualquer momento, ela pode ser decretada tanto durante o inquérito policial, como também pode ser decretada já no decurso da ação penal, sendo que ela não pode ser decretada de ofício. Prisão preventiva não pode ser decretada de ofício. Isso é uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Por quê? Porque a gente está falando de um processo acusatório. Lembra lá no começo que eu falei de processo acusatório? Olha quanta coisa tem de um processo acusatório ou inquisitório traz de reflexos no processo penal. Né? Parece ser uma coisa besta, mas é super importante. Então, tendo em vista que adotamos um processo acusatório, o juiz não pode, de ofício, decretar a prisão preventiva. Ele não pode, contrariando as partes, contrariando a acusação, determinar uma prisão preventiva. Ele só pode determinar a prisão preventiva caso ele seja provocado, caso seja requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial, ou seja, pelo delegado de polícia, pelo assistente da acusação ou pelo querelante. Lembrando que, no caso de assistente de acusação, somente pode requerer a prisão preventiva da ação penal. Por que isso acontece? Porque o assistente de acusação ele só é habilitado após o recebimento da denúncia, ele não é habilitado antes. Então, ele não atua no decorrer do inquérito policial, por isso ele não tem legitimidade para requerer antes do recebimento da denúncia, ou seja, ele só pode requerer durante a ação penal ou assistente de acusação. Os demais, eles podem requerer a qualquer momento, ou durante o inquérito policial, ou durante a ação penal. Alguém tem alguma pergunta? Não, tudo certo. Tudo certo, podemos ir? E quem tem legitimidade para decretar a prisão preventiva? Obviamente, o Poder Judiciário, né, o juiz, ele tem legitimidade para decretar a prisão preventiva. Ou não só prisão preventiva, como as demais medidas cautelares. Caso, ou seja, a acusação, Ministério Público, policial, ele não pode determinar a prisão preventiva, somente o juiz da causa, certo? E quais são os pressupostos para decretação da prisão preventiva? Primeiro, estar provada a existência de um crime, de um delito. Quando eu estou falando provada a existência de um delito, lembra do conceito analítico de crime? Quem pode me falar o conceito analítico de crime? Fato antijurídico, típico. Isso. E qual mais? O que mais? Culpável, punível. Culpável. Fato típico, antijurídico e culpável. Certo?
Então, se existir uma causa excludente de ilicitude, como, por exemplo, legítima defesa, o juiz pode decretar a prisão preventiva? Sim ou não? Não. Eu acredito que não. Exatamente. Por que que ele não pode? Porque tá naquele excludente de... Oi, pode repetir? Porque tá nos requisitos, né? Porque não houve crime, Jairo. Olha só, Jairo, o crime não é um fato típico, antijurídico e culpável? Sim. Precisa dos três para ser para ser um crime. Fato típico, antijurídico e culpável. Se é só fato típico, é crime? Não. Se é só antijurídico, é crime? Não. Se é só culpável, é crime? Não. Então, se é como se fosse um bolo. Imagina um bolo. Se você não colocar farinha, ovo, fermento, o negócio não vai virar bolo. Vai ser qualquer coisa, vai ser uma maçaroca, mas não vai ser bolo. Sim. Né? É um sanduíche sem recheio. É sanduíche? Não, é um pão, né? É um pão. É um pão com alguma coisa. Exatamente. E o recheio Pão sem com pão. sanduíche? É sanduíche? Também não. Exatamente. Crime é a mesma coisa. Ó, fome. O crime é a mesma coisa. Se faltar um desses elementos, não é um crime. Da mesma forma que não se faz um sanduíche sem pão, não se faz um crime sem a ilicitude, né? Imaginem só, então, que a pessoa cometa um crime em estrito cumprimento do dever legal, né? Quem comete crime no estrito cumprimento do dever legal geralmente é um agente público. Então, comete um crime não, comete um fato típico em estrito cumprimento do dever legal, porque não é crime. Então, imagina só, o policial, ele prende uma pessoa que está cometendo um crime naquele momento. Ele prende em flagrante o delinquente. E daí ele leva aquela pessoa até a delegacia. O delegado ele fala o seguinte: olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou prender a pessoa por ter praticado o roubo e eu vou prender você, policial, porque você praticou um sequestro, você está cerceando a liberdade desse cidadão que cometeu o roubo. O delegado, tem sentido o delegado fazer isso? Não, seria hilário. Obviamente que não tem sentido nenhum, é loucura, né, Danilo? Seria loucura. E por que o delegado não faz isso? Porque, no caso, quando o policial prendeu essa pessoa, ele não cometeu ele não está cometendo um fato típico? O que ele está fazendo não é definido em lei? Sim, Exatamente. Só que qual elemento que falta para que ele seja preso, para que isso seja considerado crime? antijuridicidade. Exatamente. Por quê? Porque não só para ele era permitido atuar daquele modo, como ele era obrigado a atuar daquele modo, senão ele poderia cometer um crime, por exemplo, prevaricação. Então ele era obrigado a atuar daquele modo. Quando ele vê o policial, quando vê um crime sendo cometido, ele deve prender a pessoa. Seria loucura a gente pensar que que um policial que atua em estrito cumprimento do dever legal está cometendo um crime. Ele comete somente um fato antijurídico. É que para a gente é tão natural que o policial tem que prender alguém que está cometendo um crime que a gente nem faz essa associação. Mas por que, imaginei só, por que esse policial não seria preso e uma pessoa que está sendo, uma mulher, por exemplo, que está sendo ameaçada pelo ex-namorado, né, que esse ex-namorado ele vai para ele tenta atirar contra essa mulher e ela consegue pegar uma faca e matar ele em legítima defesa. Qual é a diferença da atuação dela para a atuação do policial que prendeu uma pessoa que estava cometendo um delito? Né? Posição em que se coloca. Oi? Não, na verdade nenhuma. Ambas estão cometendo o crime como excludente de licitude. É que uma a gente está falando do estrito cumprimento do dever legal e o outro a gente está falando de uma legítima defesa. Entendeu, Vitor? Fiquei meio confuso. Imagina só, o ex-marido tenta,
bravo com a mulher porque eles terminaram o casamento, ele vai até a casa dela e começa a atirar contra ela. Ela consegue desviar dos tiros, né? Faz um negócio meio Matrix e desvia dos tiros, pega uma faca e dá uma facada no ex-marido. E esse ex-marido vem a óbito. Qual o nome disso? Ela praticou um fato típico, não praticou? Sim. Mas é antijurídico? É ilícito o que ela fez? Não. Por quê? Ela se defendeu. Exatamente, ela praticou o crime, ela praticou esse fato típico em legítima defesa. Correto? Professor, e se fosse uma situação ao contrário? Pode ser que eu venha falar uma besteira aqui agora, mas eu entendo legítima defesa como agir na mesma proporcionalidade. Sim. Tem que ser os Se meios adequados. Não os meios adequados. Se fosse uma situação contrária, uma pessoa chega ameaçando com faca e a outra está com uma arma de fogo. Teoricamente, não é na mesma proporção, porque para a pessoa que está com faca te atingir, ela tem que chegar até perto de você. Para uma pessoa que está com a arma, ela pode te dar um tiro de longe e te afetar. Então, a questão é o seguinte, Vitor. No caso, a legítima defesa ela não exige proporcionalidade. Ela exige adequação. Imagina só. Eu que deu no meu auge do 1,65 m. Né? Com o meu físico, com o meu histórico de atleta. Que nem um resfriadinho te derruba. Que um resfriadinho me derruba. E daí eu tô numa discussão com o Anderson Silva. E o Anderson Silva vira para mim e fala assim: eu vou te matar. Eu vou te matar na porrada. Daí ele vem para cima de mim. Vitor, se eu deixar o Anderson Silva chegar em mim... Já era, professor. É isso aí. Foi a Marisa que falou? Isso. Eu acho que nessa hora nem o seu histórico de atleta te salva. O pior é que eu não vou nem conseguir correr. Né? Então, nesse caso, Vitor, eu pegando se eu tiver armado, eu estou autorizado a atirar contra o Anderson Silva. Por quê? Porque é um meio adequado. Ah, mas é desproporcional, porque um soco não é capaz de ferir tanto quanto uma arma de fogo. No soco, você precisa deixar a pessoa chegar. Eu vou esperar o Anderson Silva me dar o primeiro soco e eu ficar desmaiado para tentar atirar ou não. É melhor eu atirar antes. Então, o que acontece? A gente, na legítima defesa, não é proporcionalidade, é adequação que é o correto. Porque a proporcionalidade ela é muito difícil de você chegar numa legítima defesa. Lembrando que a legítima defesa ela não deve ser medida com uma régua. Então, imagina só, você está chegando na sua casa e quando você entra, você vê que a porta da sua casa está arrombada. Imagina, Vitor, que você seja atirador, né? Você tem uma arma e está voltando do clube de tiro. Você pega a sua arma e entra na casa. E quando você quando você entra, você vê uma pessoa e você atira nela. Daí você descobre que ela estava desarmada. Nesse caso, você agiu de forma adequada ou não? Os meios que te favoreciam a isso, eu entendo que sim. Eu acredito que sim. Com a explicação que o senhor me deu agora, sim. Eu também acredito que sim. Por quê? Porque você não sabia o que poderia esperar daquela pessoa que estava dentro da sua casa. É uma pessoa que entrou na sua casa, que está colocando não só a sua propriedade em risco, mas naquele momento você acredita que inclusive está colocando a sua vida em risco. Então seria sim adequado você utilizar uma arma para se defender. Professor, e se tratando aí no exemplo anterior que você deu, se fosse assim, no caso de agente público, é possível afastar o estrito cumprimento do dever legal e a legítima defesa? Imagina que, assim, o estrito pouco importa na maior parte das vezes se é estrito cumprimento do dever legal ou legítima defesa. Mas, por exemplo, o policial ele não tem, se ele mata alguém em serviço, ele não está agindo em estrito cumprimento do dever legal. Por quê? Porque a obrigação do policial não é matar.
A obrigação legal do policial não pode se matar. A obrigação do policial é defender as pessoas. Mas Mas se o policial mata, ele está agindo em legítima defesa própria ou em legítima defesa de terceiros. Entendeu? entendi. Agora, se a pessoa, o policial, quando o policial prende uma pessoa, ele pode estar atuando tanto em estrito cumprimento do dever legal quanto em legítima defesa de terceiros. Imagina que ele prenda uma pessoa que está realizando um assalto. Ele está atuando tanto em legítima defesa quanto no estrito cumprimento do dever legal, no momento que a pessoa está assaltando, né, o flagrante próprio. Ele está atuando tanto em legítima defesa quanto no estrito cumprimento do dever legal. São causas concorrentes. Professor, Pode é falar. certo que nesses casos aí se leva em consideração também os excessos, abuso de autoridade, etc., né? Sim, obviamente sim, Zé Roberto. Precisa levar em consideração porque o que acontece, a mídia precisa a atuação ela precisa ser adequada. Imagina que a pessoa, depois que o assaltante está rendido, vai lá e dá 3 tiros na nuca da pessoa. Obviamente houve excesso. Né? O que, no caso daquele rapaz lá que tatuaram na testa dele, eu sou ladrão e vacilão. Nesse caso, houve evidentemente um excesso. Eles poderiam prender a pessoa, poderiam cercear a liberdade da pessoa até que chegasse a polícia, até que chegasse uma viatura. O que eles não poderiam fazer é aquela tortura. Nesse caso, houve um excesso. E daí o agente vai responder pelo excesso. Até onde ele estava em legítima defesa, não. Depois que agiu em excesso, daí responde pelo excesso. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Danilo. O senhor fez um paralelo em relação ao policial e à pessoa que ele prende. E colocou em relação à pessoa que ele prende a um crime que ela fez que rolou em uma legítima defesa. Presume-se uma legítima defesa aí no caso. A partir do momento que o policial prende uma pessoa, por exemplo, no caso da mulher lá, é o primeiro exemplo que o senhor deu, que ela esfaqueou o ex-namorado que estava a desferir disparos contra ela, Sim. a legítima defesa ela é provada em ação penal, ela não é presumida, né? Não, então, ela não é presumida, mas se fica evidenciado que houve uma legítima defesa, não tem por que oferecer denúncia. Porque o que acontece? Tem casos, Danilo, que é necessário fazer uma análise mais detalhada. E que daí é necessário uma ação penal. Agora, tem casos em que o negócio é evidente, que o negócio salta aos olhos. Quando a legítima defesa salta aos olhos, não qualquer ação penal seria um absurdo, porque a ação penal já é um ônus para a pessoa. Para que você vai colocar esse ônus para uma pessoa que atuou claramente dentro da legalidade? Né? Defender que a pessoa que agiu em legítima defesa tenha que ser processada e provar que agiu em legítima defesa é a mesma coisa do que exigir que o policial que prendeu uma pessoa em flagrante tenha que responder por sequestro. Né? Seria a mesma coisa, porque ambos atuaram atuaram o crime amparados por causas excludentes de licitude. A questão é a seguinte: no caso do policial que realizou a prisão em flagrante, está patente, está claro, está cristalino que ele atuou dentro da legalidade. No caso da legítima defesa, também está patente, está claro que a pessoa atuou dentro da legalidade, qual é a justificativa para uma legítima defesa, para uma ação penal? Entendeu? Não tem justificativa. E também pode acontecer de... Peraí, que eu acho que eu ia fazer uma pergunta em relação ao agente policial. Que ele... deixa quieto, eu não tô lembrando mais. Perdi o raciocínio. Tá, Pode qualquer deixar. coisa, depois a gente responde a pergunta, se você lembrar. Mas vamos Tá bom, seguir aqui. obrigado. Além disso, né? Então, primeira coisa que, para que seja decretada uma prisão preventiva, é a prova da existência de um crime, né? Um fato típico antijurídico culpável.
Além disso, é necessário que haja indício suficiente de autoria. Não basta que pareça que aquela pessoa precisa ter indício suficiente, indícios mais robustos de que aquela pessoa é autora do delito. Outra questão é que o crime praticado deve ser doloso. A prisão preventiva só é cabível em crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 anos. E também excetua-se desse crime doloso com pena máxima superior a 4 anos quando haja violência doméstica contra mulher, idoso, criança, adolescente ou deficiente, e também quando se destina a garantir a aplicação das medidas cautelares de urgência, as medidas cautelares de urgência, as medidas cautelares previstas na Lei Maria da Penha. E quais são os fundamentos da prisão preventiva? São a garantia da ordem pública e econômica. Por garantia da ordem pública e econômica, aliás, fazendo um parênteses, quando a gente está falando aqui de prisão preventiva, a gente deve lembrar que o Código foi aprovado na ditadura getulista, né? O Código é um decreto-lei que foi promulgado por Getúlio no momento em que o Brasil vivia uma ditadura. E existe um termo muito aberto, que é a garantia da ordem pública e ordem econômica. Esse termo ele foi muito criticado e é muito criticado pela doutrina, porque eles dizem que seria inconstitucional, uma vez que garantia da ordem pública pode ensejar qualquer tipo de prisão. Então, poderia, por exemplo, ensejar, imagina que uma pessoa que está tentando modificar um governo autoritário, como ocorria na época do Getúlio, como ocorreu durante a ditadura militar, ela fosse presa porque ele estava sublevando contra o poder posto. Nesse caso, a garantia da ordem pública poderia ser imposta. Inclusive, poderia amparar prisões em que existe um forte clamor popular por vingança. Então, isso daí poderia ser utilizado. E, para que não fosse declarado inconstitucional, a jurisprudência entendeu que, nesses casos, que garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica deve significar que a pessoa possui grande probabilidade de cometer novos delitos. Tá? Então, garantia da ordem pública deve ser interpretado como grande possibilidade de cometimento de novos delitos. Caso o juiz verifique que se trata de uma pessoa multirreincidente, né, uma pessoa que cometeu diversos crimes, e que uma pessoa que tem diversas passagens, que tem maus antecedentes, nesse caso, o juiz pode decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Agora, caso a pessoa seja primária, de bons antecedentes, nunca tenha passado na delegacia nem para fazer BO, nesse caso, o juiz ele poderia decretar com base na garantia da ordem pública? Ao meu ver, não. Por quê? Porque tudo indica que a pessoa não é um criminoso, não costuma cometer crimes. Além da garantia da ordem pública, existe também a possibilidade de fundamentar na conveniência da instrução processual. Conveniência da instrução processual é garantir o bom andamento do processo, é garantir que o processo vai seguir o rumo correto, sem que o acusado suma, destrua documentos, sem que o acusado ameace ou até mate testemunhas, garantir que as coisas vão acontecer da forma adequada. E, finalmente, para assegurar a aplicação da lei penal. Assegurar a aplicação da lei penal é garantir que o acusado não vai fugir. Garantir que o acusado, caso ele fique em liberdade, ele não vai tentar se furtar a aplicação da pena. Nesse caso, obviamente, os 3 casos precisam ter indicativos claros que há realmente um risco de uma grande probabilidade de reiteração criminosa, que há risco para instrução processual, que ele está tentando destruir documentos, que ele está ameaçando testemunhas, ou realmente que ele está tentando fugir. É preciso que o juiz baseie a sua decisão em elementos
que estão nos autos, porque o que não está nos autos não interessa ao direito. Então, se o juiz quer decretar a prisão preventiva, os elementos precisam estar bem claros no processo penal. E sobre prazo, existe um prazo para a prisão preventiva? Não, não existe. Parte da jurisprudência, da doutrina diz que seriam 180 dias, mas esse prazo não é bem definido. O que se entende é que não há um prazo, mas é uma novidade que a lei trouxe, que deve haver fundamentação a cada 90 dias, ou seja, a cada 90 dias o juiz deve justificar novamente porque a prisão preventiva ela é necessária, porque que a prisão preventiva deve ser mantida. Caso o juiz não justifique, caso não exista essa justificativa, a pessoa deve ser colocada em liberdade, porque a prisão será ilegal. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida sobre prisão preventiva? Eu fiquei com uma dúvida nesses dois últimos, na convência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei. Se você está tendo a conveniência do bom andamento do processo, você já não está aplicando a lei? Não, não. A aplicação da lei penal é a aplicação da pena. Possibilidade de aplicar a pena, Ah, Vitor. tá. Tá? Então, por exemplo, a pessoa fugiu. Porque daí a gente não está falando da aplicação da lei em geral, a gente está falando da aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal é a aplicação da pena. Nesse caso, é a pessoa que tenta fugir, Vitor. Imagina só que o acusado ele esteja com uma passagem só de ida para a Indonésia. Certo. E daí, tudo leva a crer que ele pode fugir. Ele só não pode traficar lá. Melhor não. Senão ele vai ser fuzilado. Melhor só não pode entrar com drogas lá. Que senão dá ruim. Não, é melhor ficar por aqui mesmo. É verdade, melhor ficar preso e vivo do que semi-morto, né? Sim. Pessoal, alguma pergunta? Ou eu posso seguir? Tô tranquilo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou aqui novamente e a gente vai chamar uma nova reunião, tá certo? Beleza. Ok.